Olá, seja muito bem-vindo ao Além da Lição. Aqui é o lugar onde você aprofunda a sua fé, onde você conhece um pouco mais de Deus e tem a oportunidade de estudar juntamente conosco. Esse é o seu programa, Além da Lição. Um convite para estudar a palavra. E hoje nós estamos com um estudo muito interessante. Nós passamos por longo caminho até chegar aqui. E nós chegamos à lição número 4. Estudamos sobre vários aspectos nas cartas de Coríntios. E hoje nós chegamos à lição número 4 com o tema pecado na igreja. Mas antes de tudo, eu queria pedir para você, colabore com a gente. Se inscreva no nosso canal, ligue o sininho, compartilhe, dê o like para que você possa ajudar, para que esse programa, né, essa lição possa chegar para outras pessoas também, e eles possam ter a oportunidade de encontrar e de aprofundar também a sua comunhão com o Senhor Jesus, tá bom? E hoje nós estamos com pessoas muito especiais aqui. Nós estamos com o Fabrício, seja muito bem-vindo, Fabrício. É uma alegria muito grande poder compartilhar com os irmãos aqui e com as pessoas que irão nos assistir. E é um privilégio bastante grande, tremendo, né? Porque compartilhar a palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina é um presente de Deus para cada um de nós. Estamos também com a Andressa, seja muito bem-vinda, Andressa. Eu agradeço mais uma oportunidade de estarmos todos juntos para compartilhar mais uma vez a palavra magnífica de Deus. E para completar o nosso trio, né, o Vinícius está aqui com a gente também para ajudar. É um prazer muito grande estar aqui compartilhando, né, com vocês dessa lição que está incrível, né? Esse estudo maravilhoso. Eu tenho certeza que quem está em casa também vai se aproveitar muito deste estudo mais uma vez. Que maravilha. Mas antes de começarmos, né, e adentrarmos esse assunto, que é um assunto bem difícil, bem delicado, nós vamos pedir a instrução de Deus, né? Vamos orar ao nosso Deus. Eu queria convidar o Vinícius para que ele pudesse dirigir essa palavra de oração. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque nós podemos sentir a Tua presença entre nós, onde quer que estejamos. Que nós possamos ter o clareamento que Cristo Jesus tenha a nos dar durante a recapitulação dessa lição e que Teu Espírito Santo esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Bem, que tema, né? Nós chegamos a um tema que é um tema delicado, algo que acontecia muito na igreja. Infelizmente, onde estão pessoas reunidas, né, estão ali também pecadores reunidos. Todos nós somos pecadores, né? Nós carecemos da glória de Deus, precisamos de Deus na nossa vida. E, enfim, né? Nós chegamos a essa lição e temos que, de fato, conversar um pouco sobre esse assunto. Apesar da sua delicadeza, né, de ser um assunto profundo, de ser um assunto que muitas vezes as pessoas não querem tocar, né? Querem deixar de ladinho aqui, mas a gente precisa, de fato, conversar sobre os temas que estão nessas cartas, né? E você que ainda não adquiriu a lição, né? É a oportunidade ainda de você adquirir. Nós estamos na lição 4 e tem outras lições até o 13º sábado. Você pode adquirir essa lição para que você possa estar estudando um pouco mais sobre esses temas e aclarando um pouco mais sobre diversos temas que parecem difíceis, né, mas que nós estaremos trazendo aqui para que você possa ter um pouco mais de elucidação sobre esses aspectos que são passados pela lição. Então, na lição de sábado aqui, a gente já tem uma introdução falando acerca do ambiente que estamos inseridos. Então, nós estamos inseridos num ambiente que muitas vezes ele nos torna pessoas diferentes. Ele nos modifica, né, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, as ações que praticamos, nós não praticaríamos se tivéssemos imersos em outro ambiente. E a lição fala claramente sobre isso. E a vida dos coríntios, né, das pessoas que estavam naquela cidade, uma cidade muito difícil, com muita imoralidade, uma cidade que o paganismo reinava. As pessoas que estavam ali inseridas eram, de fato, influenciadas por toda aquela cultura que estava ao seu redor. E precisavam, né, de direcionamento. E Paulo era esse pai, né, vamos dizer assim, era esse mestre que direcionava essa igreja para que eles não andassem no erro, mas sim para que eles começassem a andar uma vida em santidade ao lado de Deus, não é verdade? E na lição de domingo, né, vamos falar um pouquinho, né, Fabrício, sobre essa lição, que é um tema bem interessante, que vai falar sobre a incoerência entre aquilo que eles professam crer e aquilo que eles estavam praticando. Como é que estava acontecendo lá? Que episódio estava acontecendo naquele momento ali na igreja? Então, Douglas e a você que nos assiste, né? Primeiro que Coríntios, né? Corinto era uma cidade muito grande, uma metrópole, né?
E segundo que a gente vai tratar, como você disse, né, pecados na igreja. A gente, muitas vezes, as pessoas têm um hábito, né, de acreditar que quando estão na igreja, o pecado jaz no esquecimento, quando na verdade não. Uma vez pecador, nós seremos pecadores até um pouquinho antes da volta de Cristo Jesus. É assim que a palavra de Deus nos diz. E aqui na situação, a gente tem no domingo, né, inclusive o tema foi incoerência entre fé e prática. Aí a incoerência, inclusive, né, primeiro, como é que era essa incoerência entre fé e prática? Ou seja, eu professo uma coisa e faço outra? Como é que é? É exatamente o que a lição de domingo vai trazer para a gente. E aí a lição de domingo, antes de eu fazer a leitura dela, eu queria mencionar um verso que a lição trouxe para a gente, está lá em Levítico, né? Lembrando que Levítico está no Antigo Testamento, então provavelmente um livro que todo mundo já conhecia, porque o Antigo Testamento fala daquele Jesus que viria, né? Então, como Coríntios foi depois, então o Messias já tinha vindo, Jesus já tinha vindo, Jesus já tinha sido crucificado, então a gente está numa situação posterior. Levítico 18, 7 e 8 diz assim: ó, não descobrirá a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe, não lhe descobrirá a nudez? 8. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. Então, lá em Levítico, a gente já vê o autor bíblico dizendo para a gente que descobrir a nudez do pai, da mãe, é um pecado gravíssimo. Então, para as pessoas da igreja, isso era um pecado quase que abominável, né? E aí aqui, inclusive, aqui diz assim, né? No Novo Testamento, para descobrir como uma igreja não deve ser, as cartas de Paulo ao Coríntios são um bom ponto de partida. Então, Coríntios, a gente viu que nos primeiros capítulos vai falar da questão do relacionamento, né? Questão de panelinha, que foi a lição anterior. E aqui vai falar agora do meu relacionamento. Eu, cristão, de dentro da igreja, como é que eu me relaciono com as pessoas lá de fora? Que fé e prática é essa? E é interessante que lá em 1 Coríntios 5, de 1 a 13, e aí eu vou ter que fazer essa leitura também, porque ela é bastante interessante. E eu convido você que está em casa a abrir junto comigo. E é muito interessante porque algo que estava patente aos olhos de todos, que já havia sido instruído o que deveria ser feito, não estava sendo feito, não é verdade? Então você vê pessoas que poderiam estar atuando de uma forma positiva para tentar reverter aquela situação, mas não estavam atuando na prática. Exatamente. E aqui, né, 1 Coríntios 5, né, que tem a ver com a pergunta ali do dia, diz assim, ó, 5 verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir mulher de seu próprio pai. E aí vocês vão lembrar que eu acabei de ler lá em Levítico que isso era um pecado abominável, que não era permitido. E aqui está falando que na igreja de Corinto, as pessoas estavam fazendo isso. E aí ele continua, e contudo andai vós ensoberbecido, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Uma pergunta que o autor faz, né? Que Paulo faz para a gente. E o verso 3, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, eu sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido-vos e meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor. Aí o verso 5, entregues a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. É interessante que jactância significa gabar-se, vangloriar-se. Porque então, aqui esse verso é muito interessante porque o apóstolo Paulo ficou sabendo que não só estavam cometendo esse pecado de imoralidade, falando de um rapaz que estava ficando com a sua madrasta, mas estava se vangloriando, ou seja, se gabando, porque eu estou pegando a mulher do meu pai. Então eu fico imaginando essa cena, né? Fiquei pensando nisso quando eu estava lendo. E o verso 6, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento levei da massa. Aqui vai falar a questão do fermento, né? Também o fermento ele é bom para fazer com que o pão cresça. Ele está falando, ó, isso aqui que você está fazendo não está crescendo num bom aspecto, está crescendo apenas na má fama, no mau negócio. Então isso não está totalmente errado. E é interessante, né? Porque assim, são escândalos, são coisas que não devem ser feitas. E aí eu trouxe aqui, para a gente poder não delongar demais, a aplicação prática. 3 situações que a gente tem que tomar cuidado. Então, primeira coisa, a avaliação da integridade. Então, eu como cristão, as pessoas, como é que elas me olham? Eu carrego um nome. Eu carrego o nome de cristão. Quando eu carrego o nome do cristão, eu estou carregando o nome de Cristo, a imagem de Cristo. E eu fico pensando nessa questão da imoralidade, né? Como é que as pessoas me veem? Então, essa questão da imoralidade tem que ser uma questão de autoanálise, né? Identificar se há alguma área da vida em que o comportamento contradiz. Porque as pessoas, quando olham para a gente, sabem que a gente é cristão, eles fazem uma análise de valor. E essa análise de valor tem que ser o quê? Tem que ser uma análise
verdadeira. Outra coisa, rejeição à complacência. Se porventura eu conheço alguém que está andando num caminho que é totalmente contrário ao que a palavra de Deus diz, que seja imoralidade, seja qualquer outro vício que não é aprovado pela palavra de Deus, eu não posso ser complacente, porque a partir do momento que eu sou complacente, eu estou sendo tão ou quanto culpado como essa pessoa. Outra coisa, zelo sem favoritismo, né? Os nossos colegas que fizeram a lição na semana passada, eles relataram a questão do partidarismo, né? A questão das panelinhas. Então, eu não posso levar favoritismo. Aqui na lição, ele fala do rapaz que estava ficando com a sua madrasta. Mas aqui a gente não sabe quem de fato era essa pessoa, a gente não sabe se era pessoa rica, se era pessoa pobre, a gente não sabe qual era a situação real dessa pessoa. A gente sabe que a igreja de Corinto foi permissiva e estava aceitando aquela situação. Inclusive, a lição aqui tem uma parte aqui que fala assim, ó, Paulo, ao saber que um membro da igreja estava fazendo tal coisa, começa com a palavra espanto, ou seja, Paulo teve espanto ao saber que um membro da igreja de Corinto, que ele havia orientado, estava fazendo tal ato. E o pior, que os membros da igreja estavam sendo complacentes com essa pessoa. E aí ele foi dar as orientações. E aí eu marquei na minha lição, porque eu acho que, inclusive, eu até oriento você que está em casa a fazer a mesma coisa. Aqui diz assim, ó, os coríntios se orgulhavam de tolerar tal pecado. Por isso o apóstolo Paulo corrige não apenas o homem imoral, mas também a igreja, por sua evidente incoerência, desculpa, entre fé e prática. Então, por isso que o tema é fé e prática. Eu não posso praticar uma coisa e fazer outra. A minha fé ela é uma só. É uma fé pautada na imagem e modelo de Cristo. Se eu fizesse uma pergunta, quando eu olho para Cristo, Cristo faria tal imoralidade? Não, porque ele veio e viveu uma vida sem pecado. Ele é o nosso reflexo. Quando a gente olha para as coisas do mundo, a gente vai perceber, que foi feito na lição 2, que era exatamente isso. A loucura, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Para o mundo a gente fala, não, mas isso aí não tem nada. A mulher permitiu, a mulher que concedeu, a mulher que aceitou. Mas para a gente que é de Deus, a gente sabe que essa questão da imoralidade, essa questão extraconjugal está totalmente errada, porque a própria palavra de Deus diz que é um ato que não deve acontecer. De fato, há muita seriedade nesse assunto. É um assunto muito singular. Não acontece em qualquer lugar, mas acontece também nos tempos modernos, vamos dizer assim. E, de fato, ser conivente ou ser complacente é você praticar o pecado juntamente com aquela pessoa que está praticando. Eu me lembro de um episódio dentro da Bíblia também que fala sobre Miriam, quando ela e Arão teve ciúmes de Moisés. E, infelizmente, o que aconteceu com Miriam? Ela ficou leprosa. E o povo ficou estacionado naquele lugar até que Miriam ficasse curada e eles continuassem a jornada rumo a Canaã prometida. E é o que acontece na igreja hoje. Se nós, como cristãos, como irmãos, não sabemos repreender de forma amorosa, é claro, o nosso irmão que está ao lado e aplicar a justiça, né, a justiça de Cristo naquele momento, nós seremos coniventes e a igreja vai ficar o quê? Estacionada. Né? Há um problema muito grande com isso. E deve ser tratado com muita seriedade esses problemas. Problemas simples e problemas também mais complexos. Porque a medida de Jesus, né, a medida de Deus, né, tem uma musiquinha que diz, né, pecado, pecadinho, pecadão. Isso não, qualquer um deles, né? Exatamente. Então, assim, seja como for, a gente não pode ser cegos. Se acontece dentro da igreja, e aqui no caso, independente do cargo, da posição, se tem mais amigos, se tem menos amigo, se a pessoa está andando na não conformidade com a palavra de Deus, a gente precisa orientar, a gente precisa aconselhar e a gente precisa mostrar qual é o caminho. Mas, como você disse, com muito amor e com a palavra de Deus acima de tudo. Vamos continuar então. Temos um escândalo, temos uma situação que precisa ser resolvida. Mas e aí, Andressa? Como lidar com esses escândalos? Como a igreja precisa reagir a isso? Primeiro, nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus de ordem e decência. E segundo, nós precisamos entender que a graça e a esperança, ela precisa estar envolvida nesse assunto. Quando Paulo ele fala do homem que estava, né, lidando com a sua madrasta e tudo mais, ele falou algumas coisas que aquele homem merecia, né? Só que as palavras dele são fortes. E para os nossos dias de hoje, parece, né, o absurdo do jeito que ele fala. E Paulo ele não tem meio termo, ele fala muito diretamente.
E para aquele tempo era necessário que ele falasse daquela forma, né? E ele explica o que cada uma daquelas consequências queria dizer. Mesmo porque quando nós estamos longe de Deus, quando nós não ouvimos a voz de Deus, consequências virão. Isso é fato, né? E quando ele fala que esse homem precisaria ser tirado do meio, né, do povo, ele estava se referindo à disciplina eclesiástica, que é muito necessária. Mas antes que essa disciplina eclesiástica aconteça, é necessário que haja oração entre a liderança, é necessário que haja um preparo e muito amor, porque essa pessoa ela vai precisar ouvir algumas verdades que talvez ela não esteja preparada para aquilo. E mesmo que depois que se fale com ela, ela não pode ser abandonada, ela precisa ser acolhida, né? E quando ele fala esse tal seja entregue a Satanás, é porque quem rejeita viver sob a proteção de Deus e em obediência a ele, tem consequências. Não tem como fugir. Então, ele colhe aquilo que planta, né? Então não tem para onde fugir. E quando fala que nós não devemos nos associar com essas pessoas e tudo mais, não é excluir, né? Porque quando Paulo falou isso para a igreja de Corinto, né? O que acontecia? Ali, quem convivia, quem comia com aquelas pessoas, estava compartilhando o princípio dessas pessoas. Então, era muito forte, né? E nós jamais podemos nos esquecer que todos nós somos suscetíveis às influências que estão ao nosso redor. E se a igreja trata isso como comum, como está tudo bem, outras pessoas vão ver. Não é algo leviano, né? É algo muito importante, né? Exatamente. E aí é como o Fabrício falou, nós levamos um nome, o nome de Cristo. Ou vai haver críticas, como é que essa igreja está permitindo que isso aconteça, ou outras pessoas vão achar tão natural que isso aconteça, eu vou fazer também, né? E aí onde é que fica a ordem e a decência de Deus, certo? E quando ele fala, a fim de que o espírito seja salvo, a disciplina eclesiástica tem caráter restaurador. O que mais precisamos querer desse irmão que às vezes falha, né, é que ele volte aos braços de Cristo, que ele entenda que os braços de Cristo continuam abertos para ele. E nós, como igreja, não devemos olhar com julgamento, com distância, né, mas com amor e acolher. A disciplina ela atinge o seu propósito quando o membro desviado ele é reintegrado à comunhão da igreja. Nós precisamos deixar bem claro que a oração vai fazer com que o Espírito Santo toque no coração dessa pessoa, que ele sinta o pecado e que ele queira sair desse pecado e que ele retorne aos braços de Cristo, porque faz muita falta quando a gente olha para os bancos da igreja e não vê uma pessoa querida sentada por algum motivo que lhes tirou, e principalmente quando é algo de disciplina ou algo parecido. Com certeza, né? O intuito da igreja é sempre levar a salvação para as pessoas, e não a rejeição e não a exclusão. Que fica bem claro para a gente, né, que Jesus Cristo ele veio para buscar e salvar aquele que havia se perdido, não é verdade? No verso pré-memorizar, nós vemos aqui, lá que está lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim, ó: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Olha a importância que nós temos, né? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. É uma mensagem de Paulo que está bem dentro dessa grande questão que estava acontecendo ali na igreja de Corinto, essa questão da imoralidade sexual. E nós vamos avançar agora porque a identidade da igreja, a identidade do cristão, ela precisa ser preservada. E quando nós chegamos a esse momento, nós percebemos o quanto Paulo queria que o povo crescesse em união, como foi enfatizado na lição anterior, e que aquele povo, como cristão, mostrassem nos seus atos quem era Jesus para eles, né? E aí, Vinícius, protegendo a identidade da igreja,
O que seria isso? Como proteger essa identidade? De qual forma Paulo aconselhou os coríntios para que eles se conservassem dessa forma, a fim de que a igreja não fosse vista de uma forma ignominiosa, mais ou menos assim? Bem, a lição ela traz um termo responsabilidade espiritual, né? Paulo ele desejava que os irmãos não levassem ali ao julgamento dos homens, né? Mas assim o julgamento de Deus, né? E Paulo ele seguia isso à risca, né? Se a gente para analisar, até a lição ela aborda alguns pontos que dão a entender que a forma que Paulo abordou a situação ali na qual ele ficou sabendo, né? Não se sabe muito bem o que aconteceu, qual era o contexto exato, mas de toda forma que Paulo escreveu a carta ali, dá-se a entender que foi algo seguindo a própria escritura, né? Se a gente vai ali em 1 Samuel 24, no versículo 15, se você está em casa aí, você pode abrir, diz o seguinte: seja o Senhor o meu juiz e julgue entre mim e ti. E veja, pleiteie a minha causa e me faça justiça e me livre da tua mão. Ou seja, o que Paulo estava internalizando ali? Ele queria que os coríntios entendessem que as causas da igreja elas devem ser abordadas dentro da igreja, né? E julgadas por Deus, né? E eu acho muito interessante a forma como, por exemplo, a nossa igreja hoje ela aborda alguns temas como esses, né? Muitas vezes acontece o caso de algum irmão ou alguma pessoa que participa da igreja cometer algum tipo de pecado, alguma coisa que fere ali alguma doutrina, né? E a igreja ela tem todo um aparato que é um aparato bíblico, né? E resolve aquela questão sem expor a pessoa, mas resolve ali internamente, não expõe ali igual eles estavam fazendo, né? E eu acho muito interessante isso porque Paulo ele utiliza-se das escrituras e você consegue enxergar isso ali no texto bíblico que ele utilizava das escrituras para ter esse embasamento. Vinícius, aqui na terça-feira, né, ele até usa uma expressão que a gente costuma usar o tempo todo, né? Por exemplo, aqui ele usa a expressão lavar roupa suja. E a gente sabe onde é que a gente lava roupa suja? Dentro de casa, em casa. Ou seja, isso, né? E o título, protegendo a identidade, né? Todos nós, aqui nós tivemos identidade. A nossa identidade a gente não deixa exposta, a gente deixa num lugar guardado, às vezes dentro de uma carteira, dentro de uma bolsa. Quando a gente sai, a gente normalmente carrega a identidade. Hoje a gente carrega digitalmente, mas a gente está sempre carregando. Por quê? Porque a identidade diz quem nós somos e para onde nós vamos, né? Então, aqui, quando o Paulo, né, na terça-feira, vem trazer essa questão da identidade da igreja, né, de lavar roupa suja, a gente precisa lavar roupa suja dentro da igreja, organizar aquilo que não está certo, né, corrigir aquilo que está dando errado, traçar os rumos, né, alinhar o plumo. Ou seja, é fazer com que essa organização ela seja rumo aonde? Rumo a Cristo, que é o nosso alvo, né? Porque Exatamente. Gálatas. E é interessante até que a lição traz no finalzinho, né? Que no aspecto ali do mundo romano, as pessoas que tinham maior posição econômica ou política, elas geralmente eram favorecidas, né? Então é interessante que Paulo ele também quer trazer isso aí. Olha, o cristão ele não tem isso, né? A justiça de Deus ela não favorece um em detrimento do outro. Somos todos iguais, né? Então Paulo também queria ensinar isso. Né? Quando falamos de identidade, é algo visível. Todo mundo conhece você, se você mostra a sua identidade, vai ter o seu rosto, vai ter a sua impressão digital. Quando nós estamos em Cristo, nós temos a identidade de Cristo e nós carregamos o seu nome com a gente. Então, é muito importante nós sempre pensarmos dessa maneira, ter esse temor. Que temor não é apenas ter medo, né? Mas é o senso da presença de Deus na nossa vida. Quando nós temos essa identidade, nós carregamos Cristo conosco. E quando nós falsificamos ou falseamos essa identidade, nós não mostramos de fato quem é Jesus, quem é Deus. Então, Paulo enfatiza aqui, de forma muito categórica, o que ele desejava dessa igreja, que eles resolvessem entre si questões que eram da própria igreja, não levasse para outros, ou seja, muitas vezes o nome de Cristo vai ser vituperado, vai ser envergonhado por conta dessas circunstâncias, que poderiam ser resolvidas de uma forma e é levado para outro lugar para pessoas descrentes que não conhecem e começam a olhar para a igreja, né, Vinícius? Mas que igreja é essa que tem esses problemas aí e não consegue solucionar? Que tipo de pessoa é essa que são tão pecadores quanto eu e não fazem nada de diferente? Então, Paulo prezava muito pela questão da identidade, levar Cristo na sua essência. Sim, é interessante, até complementando o que você está falando, que isso revela a união da igreja.
né? Quando a gente para pensar nesse ponto aí, uma igreja que é unida, ela vai cuidar dos seus. E ela cuida do detalhe menor até a imagem da pessoa, né? Até o mais alto detalhe possível. Então, isso era uma questão que Paulo estava tentando enfatizar também, olha, a união. A igreja precisa ter união. E a pergunta que fica é, a igreja que nós somos hoje, né? Ou seja, nós somos a igreja de Cristo, né? Nós somos unidos num corpo só, de forma coletiva. Será que a gente tem cuidado dos nossos irmãos, né? A ponto de que o irmão ele pode confiar em mim para ele pedir um conselho, ou então ele pode contar comigo se ele precisar de mim, né? Então, são esses pontos que revelam o quão unida e qual é a identidade da igreja, né? Então, Paulo ele queria reforçar isso aí. Nós sabemos que o pecado é a causa de estarmos separados de Deus. Estamos destituídos da glória do Senhor. Paulo mesmo fala sobre isso. E nós precisamos o quê? Precisamos ser reintegrados. Precisamos dessa religião, dessa religação com Cristo. Mas diante de uma igreja decadente, vamos dizer assim, né? A igreja de Coríntios. Uma igreja com muitos problemas. Há solução para isso, Fabrício? Será que há um antídoto contra toda essa imoralidade sexual? Interessante, né, Douglas? Essa questão do antídoto, né? E aí, né, se a gente pegar o significado de antídoto, né, o antídoto, na verdade, é uma substância que neutraliza ou inverte os efeitos tóxicos de um veneno ou toxina no organismo. Então, assim, na verdade, o antídoto, para ele funcionar, ele tem que combater aquilo que está causando o problema, né? Ou seja, o patógeno, se a gente for pegar aqui na questão da saúde, né? E é interessante que, sim, tem um antídoto. E esse antídoto, ele já tinha vivido uma vida sem pecados, porque a gente tem a concupiscência da carne, né? O próprio apóstolo Paulo chegou a dizer, né? O bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero é esse que eu É faço, uma né? luta constante, né? Bendito, maldito homem que sou, né? Ele chega a falar dessa luta, né? Luta carnal. E assim, a gente tem a solução para esse sentido? Sim, a gente tem esse sentido. Só que primeiro, né? A gente primeiro precisa tirar essa sintonia com o mundo, porque o mundo ele vai dizer que o corpo é meu, dele eu faço o que eu bem quero. Quando, na verdade, a gente sabe, inclusive você já leu 1 Coríntios 6, 19 e 20, vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, santuário de Deus. Né? E não nesse corpo aqui, e aí a gente poderia até fazer um paralelo e falar assim para você que está em casa, para você que nos assiste, que como esse corpo é um templo do Espírito Santo, eu não posso fazer dele o que eu bem quiser. Porque, na verdade, esse corpo aqui, ele me foi, né, vou abrir um aspas, ele me foi emprestado. Então, tudo que eu faço com ele, eu vou ser cobrado pelo que eu faço. E aí a lição, ela trouxe aqui uns versinhos que eu quero ler com vocês. Romanos 8, verso 2, diz assim, ó. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E o 3, porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, primeiro, Deus já condenou o pecado na carne. Então, todo pecado que procede da carne, para Deus é pecado. Então, se é pecado, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me livrar dele. E para me livrar dele, eu tenho que arrumar um antídoto. Qual que é o antídoto? A vacina. Qual que é a vacina? É você se firmar naquele que morreu na cruz por cada um de nós, que foi Cristo Jesus, e nos mostrou que sim, é possível vencer isso. E é interessante porque aí aqui ele até fala, ele até traz 3 maneiras pelas quais a gente tem que tomar cuidado para a gente poder se livrar dessas concupiscências, dessa vontade da carne, dessas imoralidades. A primeira é, primeiro que nós somos identificados como lavados, santificados e justificados. Nós somos lavados quando Cristo morre na cruz por nós. Nós somos santificados porque ele nos separou para um propósito. Nós somos justificados porque ele morreu na cruz, não porque não era para ele a cruz era minha, a cruz era sua que está em casa e a cruz era de cada um de nós que aqui estamos. Segundo, né, que nós somos membros de Cristo. E por sermos membros de Cristo, aí voltando na questão da identidade, né, como é que a pessoa está lendo a identidade do Fabrício, do Vinícius, do Douglas, da Andressa e de você que nos assiste? Porque as pessoas vão ler a nossa identidade. Nós somos membros de Cristo. Ele é o cabeça. Nós somos aquele que vão continuar e estamos fazendo a tarefa dele aqui neste mundo, né? E ele mostrou para a gente que isso não é fácil. Ele foi tentado, mas ele apenas disse: está escrito. Então, aqui na palavra de Deus está escrito aquilo que a gente precisa fazer, né? Sede fortes, né? Como também fui forte, né? Não temas, não te espantes, porque eu estou contigo, né? Isaías vai falar:
Se passares pelo rio, ele não te submergirá. Se passares pelos fogos, ele não te queimará, sabe? A concupiscência da carne, ela vai acontecer, mas eu preciso ser forte. Eu preciso me firmar na videira, eu preciso me firmar em Cristo Jesus. E o terceiro item é lembrar que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele está comigo para me orientar, para me guiar em toda a verdade. A única forma de viver com santidade e integridade, ou seja, com a questão do caráter, né? E no final ele fala assim, ó, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, a gente precisa todos os dias orar, buscar a Deus e pedir, Senhor, livra de mim as tentações que virão. É verdade. Mas há conselhos nessas cartas, inclusive nessa semana, Paulo também enfatiza condições específicas. Por exemplo, pessoas que são casadas, pessoas que são solteiras, como elas devem lidar com todo essa imensidão de informações ou de culturas que eles estavam imersos naquela igreja em Corinto, né? Eu gostaria que a Andressa falasse um pouco mais sobre essa questão, casados, solteiros, viúvos, como eles devem lidar com essa situação. Primeiro, nós precisamos entender que a sexualidade ela foi criada por Deus, né? E é perfeita, desde que seja feita da forma que Ele deixou escrito que fizesse, né? Tanto é que Ele fala na Bíblia que deixai o homem, né, seu pai e sua mãe, e una-se a sua mulher, né, e tornam-se uma só carne. E Paulo, ele fala, né, mais uma vez, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele precisa ser cuidado. E muitas vezes nós precisamos entender que precisamos seguir os parâmetros de Deus e fugir de algumas situações tentadoras que nos levam a pecar contra Ele. Né? Assim como José, a lição deu o exemplo de José quando ele fugiu da esposa de Potifar. José poderia ter se rendido, poderia ter pensado nas consequências, mas ele preferiu ser fiel a Deus, porque ele sabia a quem servia, né? E ele não se deixou tentar. Ele preferiu fugir e sofrer as consequências que veio em seguida, né? Foi preso, né? Foi humilhado, mas ele sabia que a quem servia, que era o Deus Todo-Poderoso, estava ali acima de tudo, né? E Paulo ele fala também, se você é casado, né? Se você tem esse desejo, casa-se, mas não vive abrasado, né? Não vive abrasado. Ele fala também isso para os viúvos, né? Porque nós precisamos entender que precisamos respeitar o corpo que Deus deixou para nós, né? E ele fala que, além disso, Deus criou a sexualidade, mas ela deve ser desfrutada somente dentro do casamento. O sexo é um privilégio do casamento entre homem e mulher, e o único modelo aprovado na Bíblia, né? Então, isso daqui deixa bem explícito que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, precisamos buscá-lo todos os dias para podermos fugir das tentações que nos cercam todos os dias, né? E entender que precisamos fazer o que é correto aos olhos de Deus, né? A gente precisa deixar bem claro que hoje nós vivemos no meio social onde a sexualidade ela é levada de forma muito abrangente, né? Tudo é lícito, né? Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. A gente tem que deixar isso bem claro. E precisamos entender que nós estamos recebendo cada vez pessoas que vêm com algumas práticas, que vêm de formas que já é costumeira deles, mas eles precisam, primeiro, né, em oração, a gente pedir que o Espírito Santo se coloque diante de nós, né, diante de todos nós como igreja, e lembrar que a Bíblia ela é a nossa referência e não a cultura. Nós não devemos deixar a cultura prevalecer em cima da palavra de Deus. Exatamente. Acredito que o que foi falado com muita sabedoria. E Paulo, como um pai, como um mestre, o conselho dele era o seguinte: fujam da imoralidade, saiam de perto, né? Tem pessoas que
Mas nos tempos antigos, o que acontecia que era tão grave, que era tão difícil de lidar? Não, quando você fala em Corinto, quando você pega a primeira lição, por exemplo, você vê um contexto de moralidade sexual explícita. Rituais pagãos acontecendo em plena luz do dia, ou seja, pornografia acontecendo o tempo todo, e as pessoas que estavam na igreja, às vezes, passavam por esses locais e não tinha como arrancar os olhos, vamos dizer assim, né? Eles contemplavam aquilo. Então, o cérebro captava toda aquela informação e muitas vezes eles queriam reproduzir nos seus, no seu leito conjugal, nas suas relações, né, de namoro, né? Aquele que era solteiro, que não tinha ninguém, ficava com aquele desejo dentro de si. Então, Paulo lutava para que eles combatessem, com a ajuda e poder de Cristo, tudo aquilo que vinha dessas informações, tudo isso que eles visualizavam com a sua, pelas avenidas da alma, para que eles pudessem combater e se livrar daquele mal que era patente aos olhos deles. E vamos, está chegando ao final, né? Infelizmente, né? Está chegando ao final. Vinícius, em suma, o que nós aprendemos? O que Paulo falou? E essa questão desses vários pecados que foram comentados, né, ao longo dessa semana, esse encadeamento de pecados, um originava o outro, como é que funcionava isso? O que Paulo disse aí para finalizar todo esse estudo dessa semana? Então, a lição ela traz um trecho ali, né, na lição de sexta-feira, e começa assim: é impossível qualquer pessoa desfrutar da bênção da santificação enquanto é egoísta, e até complementa aqui, glutona, né, trazendo outro tipo de pecado também. E assim, Paulo ele escreve ali e aconselha, né, um povo que estava passando por um momento bem conturbado ali, né, de muitos pecados, né. E é interessante que, se a gente parar para analisar, Paulo também escreve outros textos maravilhosos e o que me chama a atenção é a relação que Paulo tem com o Espírito. E ele escreve muito sobre o Espírito, né? E se a gente vai lá em Gálatas 5, né, que é o famoso, acho que um dos famosos textos que Paulo escreveu, né, sobre os frutos do Espírito, mas também os frutos da carne, né? E Paulo começa dizendo em Gálatas 5,16: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Ou seja, tem uma questão aqui que Paulo está querendo dizer, né? Se você anda com o Espírito, a carne não vai sobressair. Só que se você anda com a carne, o Espírito vai ser deixado de lado e você vai ser tomado pelos prazeres da carne, né? E ele continua até dizendo assim: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, ou seja, é uma guerra. E se nós estamos dentro deste contexto, né, e assim como todos nós sabemos, nós estamos num grande conflito. E o coração que é disputado é o meu, o de cada um que está aqui, é o de quem está em casa também, né? E a lição ela traz um texto final, que é um texto de Ellen White, que é espetacular, que diz assim: Deus busca levar-nos ao seu padrão elevado, puro e celestial. Com esse propósito, o seu Espírito está constantemente operando em nós. As nossas tendências naturais, a menos que sejam corrigidas pelo Espírito Santo de Deus, trazem em si as sementes da morte moral. Ou seja, qual era ali o detalhe maior que aquelas pessoas precisavam e que nós precisamos no mundo de hoje, né? Nós não estamos livres daqueles pecados que eles estavam cometendo. Acho que hoje é muito pior, inclusive, né? As coisas estão muito mais explícitas, muito mais jogadas de qualquer forma. Hoje a família não tem mais valor. Hoje os princípios que a gente aprendeu muitas vezes em casa, em lares cristãos, eles não têm mais valor. Hoje, se você tem esses valores, você está indo errado, você está indo contra. E Paulo reforça que o Espírito Santo ele pode tomar conta de nós para que a gente não caia nesses pecados, né? E eu acho que a grande lição que nós temos que tirar para a nossa vida e absorvendo dessa lição é isso. Que nós precisamos cada vez mais e cada dia mais do Espírito Santo de Deus em nossa vida para que a gente não caia nesses pecados de moralidade, né? Que maravilha. Saber que Deus nos ama tanto e colocou essas cartas não só para repreensão, mas para mostrar que cada um de nós tem oportunidade da reconciliação. Temos oportunidade de ir a Cristo, aquele que é autor e consumador da nossa fé e é capaz de nos limpar e nos purificar de toda e qualquer injustiça, não é verdade? Que bom saber disso. E que bom que nós conseguimos, como igreja, como irmãos, amar uns aos outros a ponto de repreender com amor e não deixar que essa pessoa seja exclusa, seja expulsa, né, mas sim que ela se arrependa dos seus maus pecados e viva. Esse é o mais importante.
Eu queria agradecer a cada um de vocês que esteve aqui nesse programa de hoje. Nós que agradecemos, é um prazer enorme estar aqui. Prazer certeza. todo nosso. Muito bom conversar com vocês. E lembra, cada um de vocês aí também, que estão na casa de vocês, que vão ter a oportunidade de assistir esse programa, compartilhe, dê o like, se inscreva em nosso canal. Vai ser muito importante. Nós queremos levar a mensagem a todo mundo. E aqui é apenas uma parte dela, mas uma parte essencial e muito importante. Antes de encerrarmos, gostaria de convidar a Andressa para fazer uma oração para nós. Oremos. Querido e amado Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostra mais uma vez o quanto o Senhor é um Deus de ordem, um Deus de decência, um Deus de amor, um Deus que restaura, um Deus que está disposto a nos moldar e nos transformar, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque nos conselhos dessa semana, Pai, podemos observar que precisamos, Senhor Deus, ter amor pelo nosso próximo, saber conversar, acolher, para que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa fazê-lo voltar aos teus braços de amor. Pai amado, que o Senhor possa nos ajudar, como irmãos, a olhar sempre, primeiramente, para nós, Senhor. Nós também somos falhos, nós também somos pecadores. E olhar o outro, Senhor Deus, com sabedoria, com a palavra, Senhor Deus, que às vezes precisa ser dita diretamente, mas precisa ser dita com sabedoria, com amor, e também, Senhor Deus, na certeza de que teu Santo Espírito trabalha. Pai amado, continua conosco, esteja com o pessoal de casa, com cada família, porque o nosso principal propósito é chegarmos até as mansões celestiais. Continua conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, esse é o Além da Lição, o lugar onde você aprofunda a sua fé.